deputado Lúdio, deputada Janaína, deputado Henrique, e prazer tê-lo aqui em Mato Grosso. Cumprimentar todos os nossos companheiros aqui, vamos ver todo mundo reunido novamente. Sobre a questão daquela reunião, vou começar por isso, eu ia deixar para o final, já que você mencionou, aquela reunião no MP, quando o procurador-geral fala da ação direta de constitucionalidade por vinculação ao índice, eu tenho uma certa divergência de posicionamento jurídico com relação a ele. Quando se fixa só o índice como indicador para a reposição inflacionária, um índice, o INPC ou IPCA, que é um índice federal, ok, mas a gente pode criar outras variáveis, como, por exemplo, o incremento na receita, e aí evitar essa inconstitucionalidade, né? Enfim, isso precisa também ser algo negociado. Então, é uma negociação coletiva. A partir do momento que uma negociação coletiva tem todos os atores na mesa, ela passa a valer, ela passa a ser uma lei. Como foi a Lei 10.572 de 2017, que estabeleceu aqueles índices, e também, além de 2022, que se deu um índice que tirou da cabeça, o de 2020 também. 2020 deu 2% e a inflação ficou ali, tanto o INPC como o IPCA ficou um pouquinho a mais, um ponto percentual a mais. Lembrando que nós somos muito parceiros do DIEESE também. Sou da Central dos Sindicatos Brasileiros, presidido pelo Antônio Neto. Tivemos agora, inclusive, a diretora do DIEESE no nosso encontro nacional, e o DIEESE funcionou aqui em Mato Grosso, nas TED da CSB, durante 2 anos, ali no centro, e aí depois não tinha quem financiasse, ajudasse a financiar, acabou que nós encerramos o escritório de DIEESE aqui. Eu gostei muito de um trecho do relatório, Renato, perdão, Vitor, perdão, desculpa. Eu gostei muito de um trecho do relatório, que é algo que a gente fala muito aqui no estado do Mato Grosso, Vitor, que é a renúncia fiscal. Isso aqui apresenta, incontestavelmente, algo que a gente vem debatendo há muitos anos. A renúncia fiscal cresce exponencialmente no estado de Mato Grosso. E aqui mostra que Mato Grosso é o 4º estado comparado à receita corrente líquida, ao orçamento do estado, é o 4º estado brasileiro com maior índice de renúncia fiscal no Brasil. Então, a gente precisa discutir, inclusive, para quem. Aqui, o DIEESE coloca que apenas 6.900 pessoas seriam beneficiadas diretamente pela renúncia fiscal. Acredito que leva em consideração a empregabilidade, né, das empresas que têm renúncia fiscal, a empregabilidade direta. É isso que esse dado aponta? Eu acredito que sim, né? Então é muito pouco. Você está falando de um crescimento de uma renúncia fiscal de 3 para 13 bilhões de reais em 2025. Você tem aqui a JBS com 600 milhões de renúncia fiscal no estado de Mato Grosso. Hoje nós temos aqui toda a renúncia fiscal aberta, né? Desde 2022, 2020, se não me engano, foi alterada o Código Tributário Nacional e permitiu-se a abertura dos dados da renúncia fiscal. Então, hoje tem todo um levantamento feito, inclusive por jornalistas da nossa carreira na Secretaria de Fazenda, e esses dados estão transparentes hoje. Então, é preciso que nós nos organizemos também, peguemos todas as maiores renúncias do Estado e a gente leve isso a público. É importante saber quanto o Grupo Bom Futuro tem de renúncia fiscal no estado de Mato Grosso, quanto o Grupo Amage tem de renúncia fiscal e quanto ele emprega diretamente no estado de Mato Grosso, para a gente estabelecer um debate, um diálogo de forma muito técnica. Porque isso aqui contraria o discurso do governo. Porque o governo, quando ele fala em não dar aumento para servidor público, o governo fala que ele tem que governar para a sociedade e não para um pequeno grupo. Ele está, na verdade, governando para um pequeno grupo, governando para os bilionários do agro, para os bilionários da grande indústria, e não está cumprindo o próprio discurso. Porque quando você deixa de pagar 100 mil servidores, 20%, você não deixa só de governar para os servidores, mas você deixa de governar para o comércio, você deixa de governar para o setor de serviços, você deixa de governar para o turismo interno, e você deixa de governar para o próprio Estado, que perde receita de ICMS, porque 90% do nosso recurso vai parar no comércio. A gente não manda dinheiro para a Suíça, a gente não guarda dinheiro debaixo do travesseiro.
A gente está pagando o empréstimo consignado. Para encerrar, é muito coincidência. 2018, 2019, 2020, 2021, 5% a menos em 2022, de calote de reposição inflacionária. E aí, em 2022, exatamente em junho de 2022, janeiro, junho, e aí outras alterações do decreto 691, se criam as figuras do cartão de crédito consignado, desvincula daquele 35% e cria mais 15%, mais 10% de cartão benefício, afrouxam as leis, o decreto que controlava, né, que criava uma certa governança no crédito consignado, se afrouxa isso de tal maneira que se permite um balcão de negócios aonde mais de 20, 30 instituições que a gente nem conhece, sem certidão do Banco Central, passem a operar crédito consignado e fraudar em larga escala. Uma fraude sistemática e estruturada, segundo o relatório da Força Tarefa. Já não é mais as palavras do Antônio Wagner, que vem falando disso há algum tempo em parceria com a deputada Janaína. Foi a primeira grande ouvinte dessa situação. E essa fraude estruturada acontece em 2022, depois de um estrangulamento de 4 ou 5 anos nos servidores. Os servidores foram estrangulados financeiramente e foram obrigados a ir para o mercado de crédito mais leonino que se viu no Brasil. E é muito importante que a gente faça esse debate vinculando uma coisa a outra daqui para frente, porque isso nos garante legalmente algo muito importante que a gente deve discutir muito obviamente fora daqui, mas isso legalmente, frente às decisões do STF, do direito de greve, isso que eu estou falando aqui, garante uma articulação muito importante para o que a gente tem para enfrentar pela frente. Obrigado.